Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h32, 6h32, horário de Brasília desta sexta-feira. Lembrando que amanhã teremos seminário a partir do Manaim Domingos Martins para todo o Brasil, para todo mundo, através dos nossos canais digitais oficiais da Igreja Cristã Maranata. Estaremos transmitindo pelo YouTube, também pela Rádio Manaim, pelo satélite, e será uma bênção, como sempre. Um abraço aos irmãos que já estão nos Manaíns, né? Preparando os Manaíns para receberem os seminaristas, os irmãos que estarão subindo aos Manaíns para este seminário, né? Então, um grande abraço aos irmãos. Hoje quem está aniversariando é a irmã Isalta Módulo. A irmã Isalta Módulo, ela recebendo os abraços aí de toda a sua família e da Edna Módulo, sua irmã, né? E também nosso, claro, aqui da Rádio Manaim. Tá bom, Isalta? Receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho, felicidades, que Deus te abençoe nesse dia. Também quem está aniversariando é a Maria Nunes. Ela tem 48 anos, né? E ela é esposa do Rogério Rocha. E o Rogério, que é seu esposo, está mandando um abraço carinhoso aí para sua esposa, e nós também. E eles são de Brasília, servem ao Senhor lá na Igreja Cristã Maranata de Areal, em Brasília, lá no DF, Distrito Federal. Um grande abraço à nossa querida irmã Maria Nunes, completando mais um ano de vida, recebendo um abraço de todos nós da igreja, de todos nós aqui da Rádio Manaim. Queridos, são 6h33. Nessa manhã estamos recebendo aqui os pastores Walter Plácido, Sérgio Gastaldi, Ronieli Novaes e Humberto Ferreira. São os pastores que estão nessa manhã aqui conosco, e nós vamos abrindo aqui agora oficialmente o pós-madrugada desta sexta-feira. O texto que foi lido, né? Vou pedir ao nosso irmão Josias Nunes para colocar na tela, por favor, para os irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim, pela Sky Livre também. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 68. E assim diz a palavra do Senhor. Está aí na tela para você. Obrigado, nosso irmão Josias, na técnica aqui da Rádio Manaim, da TV Manaim. Diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E esse texto, pastor Walter Plácido, ele começa no versículo 60 e diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram. Ouvindo o quê? Ouvindo o que está antes aqui do versículo 60, quando o Senhor, então, ele começa a discorrer sobre o reino de Deus. E ele começa a falar sobre, para entrar no reino, o que deveria ser feito, qual a postura, o que fazer, como se portar, como crer. O Senhor, ele começa a discursar. E algumas pessoas ali entendem que aquele discurso era um discurso muito duro, né? Era um discurso impossível de ser realizado. Então, a palavra do Senhor diz que alguns começaram a ir embora. E então o Senhor, então, ele diz, ele olha para os discípulos, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos não eram pessoas, entre aspas, comuns, eram discípulos, eram pessoas que estavam convivendo com o Senhor, que viram o Senhor Jesus operar milagres, viram a palavra de poder sair dos lábios do Senhor, né? E eles já tornaram para trás, não andavam mais com ele. Então o Senhor Jesus olha para os seus 12 discípulos e diz: vocês também querem retirar? Então respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E o verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ali foi um dia de decisão. E nós precisamos ver o que o apóstolo Pedro viu ali naquele dia de decisão. Porque essa mesma decisão, nós hoje em 2024, nós tomamos a cada dia. Essa decisão tem que ser todo dia. Senhor, para quem iremos nós? Ao mesmo tempo em que muitos outros discípulos voltavam atrás, Pedro decidiu seguir a Jesus. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem nenhuma filosofia,
não tem nenhuma teologia, não tem sofismas, não tem métodos humanos que podem melhorar a mensagem da palavra do Senhor, o Evangelho eterno. Paz, Senhor, pastor Walter. A paz do Senhor, Kleber. É interessante, né? Começando pelo final aí, que você falou, né? A motivação, Isso. né, de Pedro em permanecer com Jesus, né, foi a vida eterna, né? O que move a igreja fiel, o homem nessa última hora, em prosseguir na caminhada, é a esperança de um dia estar na eternidade com Deus. Tudo que fazemos com gratidão ao Senhor, mas crendo, né, no prêmio da soberana vocação, né, que a palavra nos fala, que é um dia podermos estar nas mansões celestiais com o Senhor. E é muito maravilhoso quando o homem entende o propósito da sua caminhada, né? Porque muitas vezes as pessoas desanimam, porque muitas vezes as pessoas desistem da caminhada, como aconteceu aqui com um grupo considerável aqui. É porque eles ainda não entenderam a vida eterna, não entenderam o propósito do Senhor Jesus. Muitas vezes pensam que Jesus ele veio para atender apenas uma questão material, uma demanda física, né? E quando isso não é atendido da maneira como se esperava, então a pessoa, quer saber, eu vou arrumar outra coisa para fazer. Mas Pedro, ele percebeu que não havia outro alguém a procurar, porque só em Jesus havia a vida eterna. Vivemos em um mundo, né, uma sociedade imediatista e materialista, onde o homem ele está muito ligado às coisas dessa vida. E muitas vezes, até quando ele resolve ir para uma igreja, ele vai em busca de uma solução para a sua vida aqui nesse mundo, né? Porque as pessoas que estavam seguindo a Jesus, né, grande maioria ali, estavam por causa dos milagres que ele havia feito, inclusive a multiplicação dos pães. Sim. Na expectativa de que o pão fosse novamente multiplicado, outros milagres aconteceriam, para suprir uma necessidade humana, física ali. Mas quando Jesus ele se coloca como o pão vivo que desceu do céu, né, como o pão da vida, né, como aquele que poderia saciar a fome da alma, aí já não me interessa mais. Eu quero o material, eu quero comprar o meu carro, eu quero acertar a minha empresa, eu quero resolver minhas questões pessoais. Agora, vida eterna, né? Então, o homem materialista, o homem apegado às coisas materiais, ele acaba realmente abandonando ao Senhor. Mas quando a pessoa entende o verdadeiro propósito, porque Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele fala assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, ou seja, vida eterna. Esse é o propósito do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós não saímos da presença dele nunca mais. Aleluia. É um dia de decisão, né? Deixa eu chamar aqui o pastor Ronieli Novaes também conosco nessa manhã. Pastor, aquele dia, esse dia que aconteceu, exatamente essa situação em que Pedro diz, olha, Senhor, para quem iremos nós? Decisões difíceis foram tomadas naqueles dias. Por que eu estou falando isso? Porque a decisão que foi tomada ali afetou a vida das pessoas para aquela vida e para a eternidade também. A decisão que você toma hoje, por exemplo, o Senhor diz assim, escolheis a quem vós seguis, né? Coloco diante de vós a bênção e a maldição, né? Escolher, pois, a bênção para quem viva. Então o Senhor, ele sempre ele nos fala isso. E nós precisamos fazer o que Pedro fez, né? Para quem iremos nós, né? E essa palavra, para quem iremos nós no grego aqui, fala de alguém que tem todo o poder de decidir, que tem todo o controle. Quem é que tem todo o controle, que pode nos ajudar nessa vida e a termos uma vida eterna também? Quem?
né? Quem você que está nos vendo, nos ouvindo, para quem você vai, para quem você se voltará? A decisão é sua, é minha, é nossa, é o livre-arbítrio, né? E nessa hora também, hoje, por exemplo, essa mensagem que foi trazida aqui no culto de madrugada, o Senhor também está nos perguntando, né? Quereis vós também voltar atrás, diante de tudo que estamos passando, da luta diária? E a nossa resposta deve ser do apóstolo Pedro aqui. Senhor, para quem iremos nós? Não é? Só tu tens as palavras de vida eterna. Afinal, como o pastor Walter Plácido colocou, o nosso intuito aqui é vida eterna. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Kleber, mais uma vez, a todos que estão conosco nessa manhã. A palavra é muito propícia, né, para o momento que estamos vivendo. O pastor Walter colocou na explanação da palavra, né, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai chegar à eternidade a não ser, né, pelo Senhor Jesus. Então, nós, o homem, ele sempre está diante, né, de decisões. Na nossa vida, nós sempre temos que tomar decisões. E Deus, ele dá, apesar, né, de você mencionar que ele é o único que pode, né, todas as coisas. O nosso Deus, né, é onipotente, ele pode tudo. Ele pode abrir todas as portas, ele pode curar todas as enfermidades, né? E ele mostrou isso no seu ministério, né? Ressuscitando, né? Lázaro, 4 dias já, né? Algo impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então nós estamos sempre diante de escolhas. A melhor escolha que nós fizemos um dia foi aceitar o Senhor Jesus. Essa foi a grande escolha que fizemos. Aceitar o Senhor, né, seguir, né, o caminho da santificação, o caminho da salvação. E agora, a nossa maior luta, a nossa maior batalha é permanecer neste caminho, é permanecer, né, nessa comunhão. O pastor Walter tocou aqui num ponto, né, que a multidão, né, queria a multiplicação dos pães, a multidão queria, né, os milagres, porque as pessoas são assim, né, as pessoas, elas são apegadas àquilo que é material, né, e hoje nós vivemos um momento semelhante àquele, enquanto o mundo, né, uma grande multidão de pessoas não estão preocupadas com a salvação. A igreja, em contrapartida, ela está preocupada só com a salvação. Então, nosso maior desejo, né, maior anseio da igreja é pela salvação. Então, nós não estamos na presença do nosso Deus simplesmente por algo material, por uma porta que ele abriu, por uma porta que ele vai abrir, né? Nós estamos nessa obra, estamos na presença do nosso Deus, porque nós temos uma única certeza: Jesus vai voltar e vai nos levar para a eternidade. O nosso maior objetivo, né, é a salvação, é a vida eterna. Então, nós não temos para onde ir, não temos outro lugar a não ser a presença deste Deus maravilhoso, o Senhor Jesus. Amém. Pastor Sérgio Gastaldi. Pastor, eu estava observando, e até anotei aqui, durante o ministério de São Jesus nessa terra, haviam sempre 3 grupos de pessoas que seguiam a Jesus. Sempre esses 3 grupos estavam juntos ali do Senhor. O primeiro grupo era dos escribas e fariseus. E no Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho, capítulo 11, verso 47 e 48, esse grupo acompanhava o Senhor com o intuito de contestar tudo que Jesus falava e também queriam matá-lo. Olha o que diz aqui, João 11, 47, diz assim: Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formavam um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos vão crer nele.
e virão os romanos e vão tirar o nosso lugar e a nação. Eles não estavam preocupados com quem Jesus estava curando, salvando, libertando, vida eterna. Eles estavam preocupados com o seguinte: eu vou perder minha vaga no reino aqui de Roma, meu Deus. Ou seja, então os escribas e fariseus, eles acompanhavam ali com o intuito de contestar tudo que Jesus falava e ensinava. Tinham os acompanhantes, que a Bíblia fala. Era um outro grupo de pessoas que a Bíblia cita como acompanhantes, que estavam ali só para receberem milagres e comerem pão. Foi o que o pastor Walter Plácido colocou aqui. Em João 6, 24, 26, diz assim, 6, 24, 26, diz assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, Rabi, quando chegaste aqui? Verso 26. E o Senhor respondeu: na verdade vos digo que vocês me buscam não pelos sinais que vocês viram, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então, eu estava ali por causa do pão que perece. Eu estava ali por causa, né? Não, eu quero a minha parte aqui, nesse reino aqui. E tinha um outro grupo menor. E Jesus não respondeu para isso. Como que ele chegou ali? Não respondeu. Não. E esse grupo menor era aquele grupo que estava sempre juntos, unidos, dispostos a ouvir a verdade e obedecer. É aquele grupo que estavam comprometidos com a verdade. E esse grupo que fala, ali Pedro representando aquele grupo: Senhor, para quem iremos nós? Por isso que todos os dias nós temos que fazer essa avaliação. Essa avaliação. Em qual grupo que eu estou hoje? Eu estou no grupo daquele que contesta? O Senhor revelou isso aqui. Ah, mas veja bem, não é bem assim. Esse é o grupo dos fariseus e dos escribas. Tem um outro grupo que também... Não, olha... Não, IBD, não. Eu vou no culto à noite, no domingo, né? Não, eu vou só no seminário lá no Manaus. Você está ali só para comer o pão, para se alimentar, não está alheio, não se envolve. Esse é o grupo também. E o grupo menor, que está junto, unido, e a palavra aqui para juntos é aderido. É como se fosse braço, antebraço e mão. Você não sabe onde começa um, termina o outro. Está unido. Esse grupo, é esse grupo que eu estou? É esse grupo que ouve a verdade e coloca em prática? É esse grupo que tem o Senhor como meu referencial, meu foco principal, é o reino de Deus? Então, esses três grupos, ainda hoje, em 2024, continuam acompanhando Jesus. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor, os companheiros presentes, a todos que nos ouvem. É interessante a sua colocação, né? Porque todos tinham interesse. Exatamente. E hoje ainda continua essa diversidade de interesse pela palavra, por Jesus, e muitas das vezes não é o interesse o principal, o objetivo da palavra, né? Uhum. Você vê Judas, ele tinha um interesse, ele queria um lugarzinho nesse reino, quanto é que ele ia ganhar nesse reino, sendo amigo do rei? Exatamente. Né? Então as pessoas têm os seus interesses quando vêm para o evangelho, às vezes uma prosperidadezinha, né? Às vezes as curas, né? Somente isso, e somente para essa vida. Um trabalho, um emprego. Um trabalho, um emprego. Eu conheci um rapaz que falava assim: rapaz, eu vim para a igreja, Deus me abençoou, Deus me prosperou, me deu tudo que eu queria. E realmente deu. E quando ele tinha tudo que ele queria, ele saiu da presença do Senhor. E ele falou: não, agora eu já alcancei tudo que eu quero. Olha só. E saiu. Largou a família, inclusive, e saiu falando que ele já tinha tudo que ele queria. Eu era jovem naquela época, e eu fiquei olhando e falei: gente, mas é isso que ele quer? Então as pessoas têm seus interesses, né? Judas tinha o interesse dele, e as pessoas ali estavam, assim, vigiando o que Jesus falava. Uhum. O que ele está falando? Será que ele está falando contra César? Será que está falando contra, né, a nossa autoridade? Porque tinha aqueles que se achavam autoridade dentro de Israel, né, por estar numa posição, os príncipes, né, os sacerdotes ali, fariseus, todos eles queriam uma posição no meio do povo, né? E diante da conjuntura ali dominados pelos romanos, a autoridade agora era assim religiosa, né? Sim. Então as pessoas seguiam a Jesus, queriam ver o que ele estava falando realmente. Mas Jesus fala uma coisa que escandaliza todos eles. Nesta passagem, o Senhor fala que o corpo dele era comida, Uhum. e o sangue era bebida. E fala assim, ó, verdadeiramente meu corpo é comida. E as pessoas já acharam diferente, mas que palavra é essa? Que mensagem é essa? Por isso que diz a palavra que muitos dos discípulos já não... A palavra fala assim, quer ver?
duro esse discurso. tornaram para trás. É o verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Por causa que eles tornaram por causa da palavra de Jesus. Eles acharam aquilo estranho, mas comer carne, beber sangue, né? E já não andavam mais com ele. Então, veja bem, Jesus tem uma palavra que quando as pessoas percebem, elas às vezes tornam para trás. Que palavra é essa? Essa palavra é o que nós chamamos hoje de revelação, palavra além da letra, mistério, né? Nós chamamos, não, Paulo chamou isso, né? Paulo falou isso na carta aos Coríntios, ele expressa muito bem acerca dos mistérios da palavra. E então, as pessoas, quando percebiam isso, eles não entendiam e voltavam para trás. Voltar para trás é voltar para para a posição que estava antes. É deixar de seguir a Jesus. E a palavra continua dizendo, né? E já não andavam mais com ele. Então, as pessoas, quando não entendem o que está além da letra, elas deixam de caminhar com o Senhor Jesus, elas voltam para trás, elas não caminham mais com o Senhor. Elas podem até ter uma boa religião, ter uma boa intenção, seja o que for, que pode ser chamado isso, mas já não caminham mais com o Senhor Jesus. E então eles voltaram para trás. Então a palavra que o Senhor Jesus fala, ele fala assim, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Então aquilo que eles estavam preocupados, né, vamos comer carne, beber sangue do moço ali, como é que vai ser? Jesus estava falando de algo que era Espírito e vida. Ou seja, a palavra dele era além do que ele estava falando ali. As pessoas olhavam o material, queriam material. Então os interesses desses aí ficavam perdidos, né? Eles falaram, não dá para mim, vou ficar para trás. Aí vem Pedro e fala, não, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro entendeu que essa palavra que ele trazia era palavra de salvação, palavra de vida eterna. Não era para essa vida. E aí que está o mistério, né? Aí que está a bênção, não é isso? Exatamente. Exatamente. E tem uma palavra que o senhor estava falando, eu estava procurando aqui para achar e achei, graças a Deus. Em Atos, capítulo 4, verso 10, 11 e 12, diz assim, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, ou seja, Jesus, é que está diante de vós. Ele é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, é só Jesus. Rejeitar essa palavra Exatamente. é perder a salvação, né? Perder o propósito de vida eterna. Voltou para trás. Ou seja, era para caminhar com Jesus, era para continuar. Mas volta para trás. Perde a salvação. E essa palavra voltar atrás, ou como o senhor colocou, eles, versículo 66, né? Tornaram para trás aqui no grego, seguir outro guia. Outro guia. Porque quando você não serve o Senhor, você está servindo outro guia. Então tornaram para trás. Olha como é forte essa colocação no grego. Não é? Quando você fala, não, você escolhe Jesus, não vou escolher. Você já está escolhendo o outro. Você está tornando para trás. Se segue outro guia, não anda mais com ele. Não. Porque não pode servir a dois senhores. Exatamente. Muito interessante, né? Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Pastor Humberto Ferreira também conosco aqui. Pastor, o que pode ser mais perigoso para o homem nessa hora? Estar desinteressado pela palavra viva, pelo Senhor, ou se interessar demais por Jesus pelo modo errado? O que pode ser mais complicado nessa hora? Mais perigoso. Mais complicado com o Humberto aí. Chegou por último, paga por isso. O que pode ser? É o desinteresse pela palavra, como o pastor Gastaldi colocou ali, você rejeitar a palavra, não, né? Voltar atrás, ou você se interessar pelo evangelho, por Cristo, pelo motivo errado, ou só para essa vida, só pelo comer, pelo beber, como o pastor também, o Sérgio colocou ali, do colega dele, né, que
o senhor me deu tudo, então agora tornou atrás. Fala, senhor pastor Humberto. Fala, senhor Kleber. As duas coisas, né? Acho que são complicadas, são complicadas. Descomplicou. Então, é isso mesmo. Mas nós temos ainda, nos nossos dias, também pessoas agindo dessa forma, né? E o Senhor Jesus, às vezes, sempre nos desperta com perguntas, né? Sempre, Sempre. Ele nunca respondia diretamente, né? Quando alguém lhe fazia uma pergunta. Ele tinha essa didática, né? Ele respondia a pergunta com outra pergunta. Com outra pergunta. Justamente para fazer o homem raciocinar, né? Pensar naquilo que era o ensino. E com isso aprendia, né? Ou aprendia ou ia seguir, né, de longe, né? Conforme alguns aqui fizeram, né? No texto que foi lido. Alguns já não andavam mais com ele. Mas o Senhor está sempre providenciando, né, uma palavra para esse despertamento, para estarmos atentos àquilo que tem sido ensinado. O compromisso de Jesus é com o reino, era o reino dos céus. Então, toda a mensagem de Jesus era falar do reino. E para aqueles naquela época, né, eles não aceitavam isso porque eles pensavam num remidor diferente, num rei que seria diferente. E Jesus, como vem naquela aparência, como diz lá em Isaías, sem beleza, sem beleza, sem formosura, né? A profissão carpinteiro, né? Falando que era filho de Deus, na razão, ninguém aceitou. O senhor falou, olha, se baterem na sua face direita, vire à esquerda. Vira à esquerda. Né? E no original, virar à esquerda, ou seja, virar à esquerda para que a outra pessoa pudesse esbofetear, no caso aqui, não era literalmente isso, não. Era você virar as costas e ir embora. Exatamente. É exatamente isso. Então ele falou, não, isso é inadmissível, né? Não, eles não aceitavam exatamente isso. Porque era olho por olho, dente por dente. Então, era desse jeito. Então, a concepção daquele momento era essa, né? Como é que vão mudar esse pensamento? Como é que vai mudar essa cultura? Essa mentalidade. Né? Então, o tempo passa, né? A palavra ela continua. Né? Não muda. Ela não muda, ela continua. E essa mentalidade também tem nos dias de hoje. O senhor acha, fixado em cima do que o senhor está falando, o senhor acha que aquelas pessoas que voltaram atrás, tornaram atrás, foram seguir outro caminho, eram pessoas que tinham dificuldade em renunciar às coisas desse mundo para seguir a Jesus? Com certeza tinham uma enorme dificuldade. Mas hoje também, para seguir Jesus, temos que renunciar a muitas coisas. Também, com certeza. Com certeza tem que renunciar. Né? É de renúncia, né? A vida é de renúncia. Né? Por amor, né? A gente renuncia, né, às coisas. Por quê? Porque você pensa em alguém que te amou primeiro. Né? Então, quando você deixa os seus maus costumes, né, deixa os vícios, deixa de fazer alguma coisa, e nada disso é imposto, né? O Senhor não nos impõe nada, né? Nós, com um entendimento, conhecimento que o Espírito Santo vai trazendo a respeito de Jesus, do amor de Deus, né? Então, você vai deixando essas coisas. A gente sempre fala que a nossa vida é como uma casa que precisa ser limpa todo dia. Né? É o varrer da casa, né? Então, todo dia é um trabalho, todo dia tem que fazer. Né? No mínimo, varrer. Se você não dá uma faxina geral na casa, que de vez em quando você precisa dar uma faxina, mas o varrer é todo dia. Né? Então, a nossa vida é desse jeito. Aí você vai varrendo, né? Vai tirando, né, as coisas. É hora que você precisa de dar essa faxina, tirar. Né? Eu só me fez lembrar da mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Exatamente. Teve que dar uma super faxina. Tá aí, né? Buscou com diligência, né? Ou seja, ela se empenhou naquilo que ela perdeu e ela precisava de achar. Então, ela busca com diligência. Então, as situações que nós vamos fazendo isso nas nossas vidas. Agora, tem gente que não quer fazer. Né? A mentalidade dele não deixa ele fazer, a razão dele não deixa ele né, tomar uma decisão, né, e vai deixando. E a casa, se você for deixando, ela vai se
acabando, E o só senhor, vai me, se deteriorando. e o senhor me fez lembrar de novo aquele jovem rico que, quando o Senhor Jesus, ele chega para o Senhor e pergunta ao Senhor: o que me falta para, né, para Isso. herdar a vida eterna, o reino de Deus? O Senhor fala: guarda os mandamentos. Eu faço desde pequeno. Desde pequeno. E o Senhor viu que no coração daquele jovem o materialismo falava mais alto. Era o Deus que estava no coração dele ali, né? Então ele seguiu outro caminho. A não ser o Senhor, ele seguiu outro caminho, triste, porque o coração dele estava nas coisas dessa vida. Ele não queria se desfazer. Não queria se mentalidade, né? Mentalidade humana. Né? Ele não quer se desfazer dessas coisas. Não, eu quero a bênção, mas... Né? Então, eu passei por uma igreja uma vez, onde uma irmã me procurou e eu estava assim, com uma situação lá de um namoro meio complicado. Né? Aí a gente deu uma palavra para ela: mas, minha irmã, você precisa decidir, você precisa definir a sua vida com relação a isso. Né? Mas, pastor, eu amo os dois. É impossível mesmo. Amar os dois aí é difícil. Aí é complicado. Né? A palavra fala que você ama um e aborrece o outro. Então, não tem jeito. Não há como servir a dois senhores. Não há como servir a dois senhores. A senhora precisa definir. Então, as nossas vidas, né, nós precisamos de ter uma definição. Veja bem, irmãos, não é nenhum bullying que eu vou falar aqui, mas antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, né, quando a pessoa ficava dividida, né, ficar na igreja, ficar no mundo. Na igreja, ela falava assim: esse é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Não é bullying com o nome Raimundo, não. Só para rimar, né? Só para rimar. A questão do mal acompanhado. É verdade, você não pode estar servindo ao Senhor, mas também querendo agradar o mundo, né? Isso. E agora, assim, a gente vê o Espírito Santo, né, nesses últimos dias, trabalhando na igreja nesse sentido de definir. Né? Às vezes, uma pergunta dessa aí. É decisão, né? E vós? Qual a decisão? Qual a decisão? Ana, você lembra a pergunta que a palavra que Ana deu para a Ruth? Ruth, assim, para Noemi? Para Noemi. Uhum. Né? Então, quer dizer, sua irmã esteve aqui, Noemi falou: sua irmã esteve aqui, me abraçou, me beijou e voltou para os seus deuses, voltou para os seus costumes. Volta você também. A palavra não foi palavra mansa, não. Foi uma palavra assim, de definição. Um já esteve aqui, já me abraçou, beijou e voltou. Volta você também. Então ela, não, de forma nenhuma. O teu Deus será meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Onde quer que tu fores, eu irei. irei também. Eu irei também. Decisão. Eu lembrei de Tai com Davi. Isso. Perguntaram a ele, falou: Davi, nós somos teus. É isso. Não, onde você estiver, nós estamos. É definição. Definição. Então, as perguntas, às vezes, elas surgem. Aí você começa a querer fazer perguntas também, indagar alguma coisa, aí você lembra de Jó, né? Jó começou com 30 e poucas perguntas para o Senhor. Né? E aí, o Senhor fez 70 para ele. Ele não respondeu nenhuma. Não respondeu nenhuma. Na primeira já... Na primeira já ficou meio assim. Né? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Não tem resposta. Eu não te ouviu aquela mensagem lá do pastor... que deu aquela aula para os jovens, falou assim: quando o Senhor começou a fazer pergunta para Jó, é como se Jó fosse assim, encolhendo, encolhendo, né? E no final ele disse: Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, que eu não entendia, né? Agora tu me ensinas, né? Eu te pergunto e tu me ensinas. É desse jeito, meus irmãos. Então, a gente está sempre nessa razão, né, humana, e o Senhor usa uma forma didática para nos ensinar, né, que é a melhor. A melhor forma é essa. É a palavra mansa, a palavra suave, a palavra que não tem nenhuma imposição. Né? Se eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir. E abrir a porta. Eu entro, vou cear com ele e ele comigo. Vai louvar seja o nome do Senhor, né? O Senhor nos dá esse livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas quando você não faz uma escolha, alguém vai fazer por você. Então, você tem que tomar a decisão. Tem que tomar a decisão. Essa é a decisão. E a pergunta, né, se me permite, a pergunta é assim: quereis vós também retirar-vos? A pergunta do Senhor para nós nessa hora, né? Quereis vós também retirar-vos? Por que objetivo você está servindo ao Senhor? Quer se retirar? A resposta de Pedro tem que ser a nossa. A nossa?
Todo dia, pastor, né? Todos os dias. Porque muitos discípulos, pastor Walter, que andaram com Jesus e até com Paulo, como Demas, lembra? Paulo falou, olha, Demas me abandonou para o presente século, ou seja, para as coisas dessa vida. Amou mais que a gente. Não é? Amou esse mundo, as coisas desse mundo. Como Judas também. Ele estava ali com um outro propósito, totalmente diferente do propósito do Senhor. Então, pessoas que viram milagres, viram o Senhor ressuscitar Lázaro, a curar cegos verem, coxos andarem, pessoas que estavam, enfim, foram libertas. Mas as atrações e distrações que estão ao nosso redor são inúmeras. E muitas vezes isso faz com que a pessoa tire o foco do que realmente tem que estar focado, que é o reino de Deus. E hoje em dia nós temos muitas distrações hoje no nosso tempo, chamado fim dos tempos, que são distrações para tirar a nossa atenção, o nosso foco da palavra viva, do evangelho, da palavra que liberta. Verdade. Você falou aí, né, a pergunta de Jesus, né? E vós? Essa pergunta, ela deixa o homem exercer, né, o seu livre-arbítrio. Quem serve ao Senhor, quem segue a Jesus, segue por uma escolha que fez, né, na vida. E não por uma imposição, como alguém pode imaginar. Ah, não, tá lá porque o pastor tá pegando o pé, porque a família. Não. Né? Aqueles que optam verdadeiramente por seguir ao Senhor Jesus é uma escolha. Uma escolha que tomou fundamentada, né, como já disse anteriormente, no entendimento da salvação. Né? E o homem, quando ele toma essa escolha, né, essa decisão, é a melhor decisão que ele pode tomar na sua vida, que é de servir ao Senhor, de seguir a Ele. E, como você falou, né, o homem hoje está muito disperso. Né? Ele muitas vezes não tem foco, ele não tem uma direção. Né? E é por isso que Pedro pergunta, para quem nós iremos? Porque fora do Senhor Jesus não há salvação, não há paz, não há alegria. Jesus, ele é a razão, né, é o sentido, né, da vida do homem. Então, quando a pessoa ela tem uma experiência dessa magnitude assim, né, tem uma passagem, só que ser bem objetivo, quando os magos do Oriente foram procurar, foram ver Jesus, né? Eles viram a estrela, aí foram até Herodes, né? Foram até Herodes. Herodes, nasceu um, né? Aí Herodes pegou, não, vai lá, adora, e depois vocês voltam que me falam onde que é, que eu também quero ir lá. E eles foram, adoraram o Senhor, mas a Bíblia fala assim, mas foram, por divina revelação, foram para o outro caminho. Quem conhece a Jesus vai por outro caminho. Ele não volta pelo caminho que ele andava, né? Então, os magos conheceram Jesus e foram embora por outro caminho, né? Então, o caminho de Herodes é caminho de morte. Exatamente. Se eles voltassem pelo caminho de Herodes, seria morte. Isso. Mas quando o homem ele conhece ao Senhor Jesus, quando conhece o projeto do Senhor, ele tem um caminho diferente, um novo e vivo caminho. Aleluia. Né? É o caminho pisado, né? Um novo caminho que o povo atravessou o Mar Vermelho, que nunca antes ninguém havia pisado. Né? Então é esse novo e vivo caminho. Pastor Novaes, pastor Ronieli Novaes, eu estava analisando aqui. Sim, antes disso, né? Estava lembrando aqui, o irmão, o diácono o Anderson, lá de Santa Teresa, ele disse assim, Kleber, Lucas 5, versículo 5, diz assim, respondendo Simão Pedro, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançaria a rede. A primeira experiência, diz aqui o nosso irmão, de Pedro com o Senhor, foi ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Senhor Jesus. Pedro creu antes do milagre acontecer. E assim é a igreja que ouve o Espírito Santo e tem a sua fé renovada todos os dias, antes mesmo
do milagre acontecer. Que a igreja, ela crê na palavra do Senhor, ela crê no arrebatamento, ela crê que existe um reino muito melhor do que esse que nós estamos aqui, que é o reino de Deus. E foi assim que a mãe de Moisés falava com ele, né? Olha, você está no reino, está tudo certo, muito bom, você está sendo criado para ser príncipe do Egito, está tudo certo. Mas existe um reino superior, muito melhor, que é eterno. E Moisés entendeu isso. E isso nós também temos que entender. E nós entendemos pelo Espírito Santo, que é um reino muito maior. E nós cremos antes de vermos, né? Nós não somos igual a Tomé, nós somos, eu tenho que ver para crer. Não, nós cremos. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Esses verão o reino de Deus. O que eu estava meditando aqui, Weber, e fazendo uma análise daquilo que nós estamos vivendo hoje. É exatamente aquilo que o Senhor Jesus estava propondo para a multidão, estava falando, né? Ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A multidão queria o pão dessa vida, né? Queria outra multiplicação, e ele começou agora começa agora a ensinar, a falar, né, de algo que era eterno, de algo que era da obra redentora, né? O pão que veio do céu, que desceu do céu, que era ele, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o que faz a multidão ali desanimar e recuar foi por causa do discurso, né? Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem a vida eterna. Então, não entenderam nada. Nada. Né? O pastor Humberto também fez essa colocação. Mas o que o Senhor Jesus estava dizendo ali é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Ele estava falando de corpo. A nossa maior bênção hoje é o corpo. É fazer parte, né, desse corpo, porque o Senhor Jesus, ele vai arrebatar um corpo. Ele vai arrebatar uma igreja. Então, você até usou a expressão aí, né, aderido, né, estar juntos, né? É o que nós estamos vivendo hoje. Né? Nós estamos aqui nessa manhã comendo a carne do Senhor, né? Bebendo o sangue dele. Por quê? Porque o Espírito Santo está presente aqui, né, nos lares que estão ouvindo, nos locais de trabalho. Nós estamos vivendo aquilo que o Senhor Jesus falou naquele dia ali, nós estamos vivendo hoje, né? Se alimentando do pão vivo que desceu do céu, a doutrina, né? Hoje a nossa maior bênção hoje, né, é a unificação da doutrina. Nós temos uma escola bíblica dominical, temos um ensino, uma direção, que nós podemos dizer assim, hoje o homem só erra o caminho se ele quiser, né? Porque o Senhor, ele tem nos dado tudo. É o que o Senhor estava propondo ali e as pessoas não entenderam, né? Nós podemos glorificar o Senhor porque nós não só entendemos, mas vivemos aquilo que ele estava dizendo ali, né? Amém. Pastor Sérgio Gastaldi, a irmã Rosilene Bragato, aqui de Jardim da Penha, e a gente já agradece a participação dela, ela faz uma colocação aqui que eu acho muito pertinente. Ela diz assim: Kleber, não sei se você está sabendo, tô sabendo, homens, assim, pessoas bem abastadas, ricas, poderosas do mundo inteiro, estão construindo bunkers, que são cidades subterrâneas, né? São casas subterrâneas. Abrigos, obrigado, pastor. A fim de fugir de guerras, de ciclones, mas também fugir de um possível fim do mundo. Olha que coisa, eu li nos sites, né, de notícias sobre isso, né? Mas a Bíblia diz assim: para onde fugirei da tua face? Não há lugar para se esconder. Não há lugar. A única alternativa para você sair dessa situação é crer no Senhor Jesus. É a arca, é Jesus. A arca, né? É uma isso? destruição aí, né, que é pertinente para esse momento, é profético. E a Bíblia fala dos homens querendo se esconder ou até pedindo para os montes, né, cair sobre de tal temor e terror das coisas que hão de acontecer. Na grande As tribulação. pessoas já estão sentindo isso. O interessante é que, ao invés das pessoas procurarem a Jesus, elas procuram outros meios de proteção, que não é o Senhor. Nós temos uma bênção, nós podemos glorificar muito a Deus por conhecermos a palavra, por conhecermos o Senhor.
e saber que nós temos segurança em Cristo Jesus. Né? É uma felicidade muito grande termos encontrado esse abrigo seguro. Não é isso? O Senhor é nosso esconderijo, né? Aleluia. Salmo 91, né? Isso. Então, Que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós encontramos um esconderijo, não é um lugar fácil de achar. Não é. Porque se fosse, estava todo mundo em Jesus. Você vê que eles estão procurando outras coisas, bunkers, né? Exatamente. E outras coisas mais. Mas achar Jesus é o esconderijo seguro e nós encontramos. E pregamos para quem quer, né? Para os sedentos, as almas sedentas que querem esse esconderijo, né? E querem fazer a boa escolha. E os que escolhem, como é que eu vou dizer, seguem, abraçam a Jesus e seguem pelo caminho. Você vê, acho que é o Eunuco, né? Lá no carro, ele com Felipe. Felipe e Eunuco. Ele faz uma escolha. Tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Ele ouviu a palavra, creu e seguiu batizado, feliz da vida. Então, os que aceitam a Jesus são pessoas felizes e seguem pelo caminho sem medo do que está por vir, crendo que o Senhor é nossa segurança, é o nosso amparo. Né? Você pega Cornélio. Cornélio creu na palavra, creu no dom, era o homem que tinha sede de Deus. Deus falou com ele, deu dons até da visão a ele. Antes dele receber uma palavra de vida eterna, o Senhor falou assim, não, você chama Pedro assim, assim, em tal lugar. Ele mandou o homem lá chamar. Enquanto ele foram chamar, ele já sabia que o Senhor ia trazê-lo ali. Ele juntou a família dele todinha, porque ele falou assim, essa palavra eu tenho que levar para todos. Né? Essa descoberta, essa maravilha aqui que Pedro vai trazer aqui, que Deus tem para nós, eu quero para mim, para minha família, esse mês é o mês da família. Exatamente. Eu quero para minha família. Então ele juntou toda a sua família ali, toda a sua casa, esperando Pedro. Ele falou assim, e fizeste bem em vir. Né? Deus falou assim comigo, mandei te chamar e fizeste bem em vir. E todos cá estamos. E o que Deus fez? Todos foram abençoados. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro falou assim, eu não poderia, depois Pedro foi questionado, poderia eu negar as águas a esse que Deus batizou com o Espírito Santo? Então veja bem, como que Deus valorizou aqueles que escolhem e valoriza aqueles que escolhem a sua palavra. Escolha a palavra do Senhor e Deus não te desamparará. Aleluia. Queridos, é um momento de decisão. Nós também estamos nesse momento de decisão. Um momento que antecede o arrebatamento da igreja. Aquele dia foi um momento decisivo na vida de todos, inclusive de Judas. Judas tomou a decisão errada. Ele deu um grande passo na direção errada. Judas tomou uma decisão e optou por afastar-se de Jesus. Assim como Demas também afastou-se do Senhor. Mas nós, em contraponto, nós temos ali o filho pródigo, que deu o passo para voltar para a casa do Pai. Então, hoje é um dia de decisão também. Para você que está longe da casa do Pai, longe da palavra, longe do Evangelho, para que você possa tomar a decisão de hoje, falar, Senhor, para quem iremos nós? Né? E retornar à casa do Pai, Pastor Humberto. Hoje é dia de decisão. Estava ouvindo aqui o pastor Gastaldi falando e a participação da irmã aí. Sim, a Rosilene Bragato. Rosilene Bragato. As pessoas ficam querendo arrumar justificativa, né, para defender as suas ideias, né, não definir, não ter uma definição, né, em vez de achar o caminho que está proposto. Aliás, o caminho já está achado, o caminho já está sendo anunciado, é a palavra, né, anunciando o compromisso do Senhor Jesus quando veio trazer a mensagem do reino. Está se mantendo até os dias de hoje, né, e até que a igreja seja arrebatada, né, a salvação está à nossa disposição. Agora, arrumar justificativa não vai resolver, né, por mais que o homem queira. O mundo está se organizando para isso, está se preparando para isso. É possível até que se tenha até uma justificativa, né, para justificar o arrebatamento. Mas, né, quem está no caminho, quem está servindo ao Senhor, né, com certeza ele tem este abrigo seguro. Aleluia. Ele vive com a alma saciada. Eu vi aqui o pastor Ronieri falando aqui, nós estamos comendo da carne e do sangue, né? É bom que, né, que assim entenda que a palavra, tudo, né, é espiritual, né? A nossa alma, ela precisa disso. A palavra do Senhor é o pão.
Porque senão o que está na razão, ele fala, mas que negócio é esse? Não é? Que negócio é esse? Comendo carne, bebendo sangue. Não, é espiritual. Espiritual, sempre. É o nosso alimento espiritual. Da alma. É a alma. Né? Então a nossa alma está sendo saciada. Sabe o que eu aprendi com uma professora de crianças da nossa igreja? Ela estava ensinando para uma criança e uma pessoa disse assim, mas você está ensinando isso para uma criança de 5, 6 anos? E Bíblia, mas ela não entende. Aí a irmã disse assim, olha, eu guardei isso. A irmã falou assim, olha, ela tem 5 ou 6 anos de idade mental, de idade óssea. Mas a alma que nela está é eterna. E a alma dela tem sede do Deus vivo. Meu Deus do céu. Eu aprendi muito com ela. Glória a Deus. Olha que coisa gloriosa. É isso, a nossa alma tem sede do Deus. Mas é do Deus vivo. E o irmão... Pois não, pastor. E criança sempre nos surpreende, né? Sempre. Elas saem com cada um Não é? que deixa a gente surpreso. Então, eu sempre tenho um olhar especial para criança, Dos tais, porque eu sei. É o reino dos céus. Um Quem dia não uma se tornar criança, como criança Não não é? pode Verdade. entrar no uma reino criança dos estava céus. aniversariando e eu perguntei assim, normalmente você chama a criança à frente, todos, né, que estão aniversariando, chama à frente para orar, depois do culto. Aí eu perguntei assim, algum louvor que você gostaria que cantasse? Eu quero. Este mundo não conhece a história de Jesus. Uma criança de 4 anos de idade, né, pede um louvor desse. E o louvor ele é profundo, quer dizer, de fato, né, o mundo não conhece. Mas ela, com 4 anos de idade, estava ali, glorificando o Senhor por mais um ano que o Senhor concedeu. Perfeito. Só para a gente finalizar aqui, que já são 7h23, o irmão Valdir Carvalho, que é lá de Lajinha, Minas Gerais, ele disse assim, Kleber, podemos fechar o pós-madrugada com esse texto? Podemos sim. Hebreus 10:38 diz assim, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha vida não tem prazer nele. Nós, porém, esse grupo menor, né, não somos daqueles que se retiram para trás, para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Nós somos desse grupo. Nós não somos nem dos escribas e fariseus, nós não somos naquele grupo que só acompanhava pelo material, mas nós somos desse grupo que anela estar com o Senhor, que anseia estar com o Senhor para a conservação da nossa alma. Deixa eu pedir aqui o pastor Sérgio Gastaldi para estar orando. Vou pedir o pastor para estar orando, como o nosso tempo avançou, ou estar orando de maneira geral, finalizando aqui o nosso pós-madrugada, orando pelos irmãos que estão ouvindo a nossa programação. Feche seus olhos, vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Senhor nosso Deus, nós clamamos ao Senhor pelo poder e a vida que há no sangue do Senhor Jesus. E colocamos na tua presença, meu Deus, nossos irmãos necessitados, meu Deus, de uma bênção do Senhor. Meu Deus, há muitos e queremos colocar aqui em especial, Deus, alguns pastores, pastor Altivo Sala, meu Deus, fazendo aqui tratamento ali, quimioterapia, meu Deus, também pastor Teógenes, a sua saúde, pastor Gilson Lírio, Senhor Deus, a irmã Maria da Glória, Santos Porto, a irmã Glorinha, terá que fazer um procedimento cirúrgico na coluna, delicado, meu Deus, e tantos outros irmãos, meu Deus, que estão à espera, meu Deus, de uma consulta, de um exame, da resposta do exame, meu Deus, de procedimentos cirúrgicos, aqueles que estão em recuperação, Senhor Deus, aqueles que estão, meu Deus, aflitos, necessitados por diversos problemas familiares. Meu Deus, nós clamamos, tem misericórdia do teu povo e abençoa, Senhor Deus, inclina os teus ouvidos, atenda às orações dos teus servos, Senhor Deus, aqueles que têm necessidade de sustento, Senhor, nós oramos para que o Senhor abra as portas, Senhor Deus, estenda as tuas mãos sobre a tua igreja, meu Deus, fazendo com que tenhamos 100% nesta vida e no porvir a vida eterna. Assim nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. São 7h25, 7h25, horário de Brasília. Já estamos aqui na reta final do nosso pós-madrugada. Deixa eu só mandar um abraço aqui de aniversário, né? Amanhã, a nossa irmã Isabel, ela lá de Minas Gerais, ela vai estar fazendo aniversário, né? É uma serva do Senhor, uma irmã intercessora dessa obra, recebendo aqui já antecipadamente o nosso abraço, nosso carinho, nosso feliz aniversário, nossa querida irmã Isabel, lá de Sabará, Minas Gerais. Pastor Humberto Ferreira, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Paz, Senhor, querido. Amém. A gente que agradece, né, Kleber? Está
a nossa alegria, né, estar participando aqui com os irmãos. Né? Fica aí também o nosso abraço, né, a todos, especialmente lá da área, né, de Porto Santana, as igrejas próximas ali, em especial Retiro Saudoso e bairro Aparecida 3. Amém, querido. Pastor Sérgio Gastaldi, leve nosso abraço também aos irmãos ali. Vale Esperança. Vale de Esperança. Vale Esperança. Um abraço aos irmãos ali, a todos que estão, né, nos ouvindo, participando. Um abraço especial para as famílias da obra do Senhor. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. Pastor Walter Plácido, obrigado, Senhor, também por ter estado conosco aqui. Pastor, o Senhor ter estado conosco, trazendo essa mensagem para a gente nessa manhã, que certamente o Senhor falou a muitos corações. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, por podermos estar aqui compartilhando daquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Gostaria de mandar um abraço aqui para as igrejas, né? De Flechal 1, 2 e Nova Canaã. Nova Canaã fica em Cariacica também, Cariacica também. Amém, amém. Pastor Ronieri Novaes, pastor, obrigado também por ter estado conosco aqui nessa manhã. Um bom final de semana e bom seminário, né? Já que amanhã teremos seminário. O Senhor vai mais uma vez, nos alimentar amanhã, né? Com este seminário, e temos domingo, né, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, né, que certamente será mais uma grande bênção para nós. Alegria estar aqui mais uma vez. Deixar aqui o nosso abraço para todos os irmãos que estão conosco nessa manhã, né, que participaram conosco desta madrugada maravilhosa. Amém, querido. Quero mandar um abraço aqui para a filha caçula da irmã Mônica, lá de Jardim das Embuias, São Paulo, a Esther. Ela é a filha caçula, né? Tem 8 aninhos, a Esther, está aniversariando hoje. Né? Um grande abraço para você, viu? Sua mãe, a Mônica, e o papai Abelino e a sua irmã Isabela, lá do Grajaú, estou mandando um grande abraço para você. Tá bom, Esther? E nós também. E o ungido Manuel Ângelo, lá de Abricampo, Minas Gerais, assim, Kleber, meu Deus, quanto tempo eu não vi o pastor Sérgio Gastaldi, ele foi meu pastor em Matipó, Minas Gerais. Lembra dele? Amém. Um abraço, amado. Glória a Deus. Quando o Sérgio foi pastor dele em Matipó, eu estava me convertendo. Eu era criança. Me convertendo, eu estava nascido. Um abraço aos irmãos de Matipó. Glória a Deus. E ele completa aqui. E também, ó, não esquece de mandar um abraço ao meu querido Humberto. Meu grande abraço. Conhece também? Matipó também? Também, Matipó. É o ungido Manuel Ângelo. Sim. Acompanhando a gente lá. Isso. É o pastor. Passávamos sempre, a gente ia para Rio Casca, passava lá. Matipó. Passava lá e Tá dava certo. sempre uma alô lá. E eu sou contemporâneo do Sérgio, né? Sim. Do Gastaldi. Então, tá certo. Andou passando por lá Né? juntos. 94, né, Sérgio? E, não, 94 não. Não entrega. Queridos, é ponto final do nosso pós-madrugada. Você que está pela TV Manem vai ficar com a programação da TV Manem. E nós vamos juntos até às 10 com o Bom Dia Manem. A todos, a paz do Senhor.